Olha, TDAH. Parece que de uns anos para cá, todo mundo ou tem ou conhece alguém que tem, né? A impressão é que o número de diagnósticos explodiu. Mas, será que é isso mesmo? O que é um transtorno real e o que é só o resultado desse mundo maluco que não para de mandar estímulo para cima da gente? É isso que a gente vai investigar hoje. A diferença entre um cérebro com TDAH de verdade e um cérebro que está simplesmente no limite. É só a gente esquecer a chave ou se distrair no meio de uma conversa que já vem a piadinha "Nossa, meu TDAH atacou hoje!" Virou quase um meme, né? Mas é aí que está a questão central que a gente vai tentar responder aqui. A gente está vivendo uma epidemia de TDAH ou só estamos dando um nome novo para uma coisa que todo mundo sente hoje em dia, que é essa sobrecarga da vida moderna? E o perigo está justamente aí. Sabe, quando um termo médico vira moda, ele corre um risco enorme de perder o seu significado real. Isso é ruim por dois motivos. Primeiro, porque confunde quem está genuinamente tentando entender o que se passa na própria cabeça. E segundo, e talvez mais importante, porque acaba diminuindo a luta diária de quem de fato tem o transtorno. Beleza, então vamos começar a desvendar isso. Primeiro ponto, TDAH é uma epidemia ou virou só modismo? Aqui está o ponto mais importante de todos, talvez. TDAH não é um traço de personalidade. Não é ser avoado ou ser meio desligado. É uma condição do neurodesenvolvimento. Ou seja, é uma diferença na forma como o cérebro funciona desde a infância, afetando o foco, o controle dos impulsos. Não é uma coisa que aparece do nada na vida adulta só porque o trabalho está estressante, entende? E para a gente entender como isso funciona na prática, nada como uma boa história, né? Então vamos conhecer dois irmãos, a Lucrécia e o Lucrécio. O caso deles é super interessante porque mostra que o TDAH não tem uma cara só. A Lucrécia tem o tipo predominantemente desatento, já o Lucrécio é o oposto, ele é o predominantemente hiperativo. E hoje a gente sabe que isso é um espectro, né? A pessoa pode ter uma mistura dos dois e até variar os sintomas com o tempo. Então, a realidade da Lucrécia é uma batalha diária, sabe? Imagina só, ela senta para estudar e pronto, a mente já está em outro planeta. Ela vai começar uma tarefa simples, tipo botar a roupa para lavar, e quando vê, se passaram 20 minutos e ela está perdida no feed no Instagram. E o diagnóstico dela veio só na vida adulta. Isso é super comum em mulheres, porque por muito tempo se achou que TDAH era coisa de menino agitado. A frustração que ela sente todo dia é enorme. Agora, o Lucrécio, ele é o puro suco da energia impulsiva. É aquele que tem 1000 ideias geniais, mergulha de cabeça nos projetos, mas na hora de fazer uma tarefa mais chata, repetitiva, nossa, é uma tortura. Ele vive interrompendo os outros em reuniões, não por mal, mas é como se o cérebro dele não tivesse freio. E tem o outro lado da moeda, o famoso hiperfoco. Ele consegue ficar horas e horas maratonando uma playlist inteira de vídeos sobre um assunto que interessa a ele. Isso mostra uma coisa-chave. O problema não é falta de atenção, é a dificuldade de regular para onde a atenção vai. Ok, as histórias da Lucrécia e do Lucrécio ajudam muito a gente a entender. Mas o que está acontecendo lá dentro do cérebro? Vamos dar uma olhada na parte biológica da coisa. No fundo, tudo tem a ver com a química do cérebro. Pensa assim, os neurotransmissores são como os carteiros da nossa cabeça, entregando mensagens. No cérebro com TDAH, dois desses carteiros importantíssimos estão meio desregulados. Um é a dopamina, o carteiro da motivação e da recompensa. O outro é a noradrenalina, o carteiro da atenção, do foco. E as consequências dessa bagunça na entrega das mensagens são essas três aqui. Primeiro, menos dopamina. Isso significa que tarefas normais do dia a dia não parecem recompensadoras, por isso a procrastinação. Segundo, a noradrenalina toda desregulada. É por isso que a atenção fica pulando de uma coisa para outra, em picos rápidos. E terceiro, o córtex pré-frontal, que é tipo o chefão, o CEO do nosso cérebro, amadurece um pouco mais devagar. É ele que deveria frear os impulsos e por isso o Lucrécio acaba interrompendo todo mundo. Tá, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Se é uma coisa biológica, por que parece que todo mundo está se sentindo assim hoje em dia? Bom, isso nos leva direto para a era da distração. A real é que o mundo em que a gente vive hoje é uma máquina de criar distração. É notificação no celular, é e-mail chegando, é notícia de última hora. Esse bombardeio constante cria um cenário que pode imitar perfeitamente os sintomas do TDAH. É o que alguns chamam de falso TDAH. A distração não vem da biologia, vem do ambiente. E olha esse dado, é de cair o queixo. Um estudo que acompanhou estudantes por 2 anos mostrou que aqueles que usavam muito as redes sociais tinham mais do que o dobro de chance de desenvolver sintomas de TDAH. Atenção aqui, sintomas, não o transtorno. E essa diferença é a chave de tudo. E não é só tecnologia não.
Tem um monte de outras coisas na vida moderna que acabam com o nosso foco. O estresse crônico, por exemplo, que joga nossos níveis de cortisol lá para cima, noites mal dormidas, nem se fala, a pressão maluca para ser produtivo o tempo todo. E, claro, outras condições de saúde, como ansiedade, depressão ou até problemas de tireoide, que podem ter como sintoma uma dificuldade gigante de se concentrar. Então, chegamos no ponto central. Qual é a diferença, afinal? Como é que a gente separa o que é uma distração normal dos nossos tempos e o que é um transtorno clínico de verdade? Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só, a distração comum pode começar a qualquer hora da vida, a causa é o ambiente, estresse, tecnologia, sono ruim, e ela geralmente é temporária. Se a pessoa tira férias, descansa, ela melhora. Já o TDAH clínico é outra história. Os sintomas têm que ter começado antes dos 12 anos, a causa é biológica, genética e é uma condição para a vida toda. Não adianta tirar férias, entende? Precisa de tratamento médico, terapia, às vezes medicação. Beleza, e para quem está ouvindo isso, se identificando com os sintomas e pensando, será que o meu caso é algo mais sério? Qual é o caminho certo a seguir? Um diagnóstico de verdade não é um quiz de internet, tá? Ele é baseado em 4 pilares bem sólidos. Primeiro, os sintomas têm que ter aparecido antes dos 12 anos. Segundo, eles precisam durar pelo menos 6 meses. Terceiro, eles têm que se manifestar em mais de um lugar, tipo em casa e no trabalho ou na escola. E o quarto, que é fundamental, esses sintomas têm que causar um prejuízo de verdade na vida da pessoa, atrapalhar de forma significativa. E aqui, vale deixar um alerta muito, muito importante. É ótimo que a gente esteja falando mais sobre TDAH. Isso ajuda a diminuir o preconceito. Mas se autodiagnosticar vendo vídeo na internet é super perigoso. Pode te dar a resposta errada e, pior, pode acabar escondendo o verdadeiro motivo do sofrimento, que pode ser outra coisa, às vezes até mais complexa. E a gente termina com uma provocação para pensar. Talvez a pergunta mais importante não seja só será que eu tenho TDAH, mas sim, nesse mundo que foi desenhado para roubar nossa atenção o tempo todo, será que a gente realmente conhece a nossa própria mente? Parar para entender como a gente funciona, seja por causa de um possível TDAH ou só pela distração do dia a dia, já é o primeiro grande passo para ficar bem.